futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com a Renata. Olá, tudo bom? Consultora de imigração da Go North. E hoje a gente vai falar sobre os processos provinciais que podem trazer vocês direto do Brasil ou do país onde vocês estiverem aqui para o Canadá como residentes permanentes. Sim, é possível vocês chegarem aqui sem precisar fazer college, sem precisar trabalhar aqui no Canadá, sem precisar gastar uma fortuna para vir para cá, tá? Então, hoje a gente vai citar alguns desses programas provinciais. Tem bastante da província de Manitoba, né? Tem bastante da província de Manitoba. E aí, então, a gente vai mostrar para vocês. Então, vamos começar por qual? Bom, Kit, acho importante a gente começar explicando que os programas provinciais, eles não estão aqui porque eles querem beneficiar o aplicante. Eles estão aqui porque eles querem trazer mão de obra qualificada para determinadas áreas da qual eles têm necessidade. Então, o programa provincial, cada província daqui do Canadá, ele tem um programa específico de imigração para atrair profissionais qualificados. A gente vai olhar hoje alguns deles aqui, dos quais a gente considera bem importante e bem acessível. O primeiro, e que está bem assim, as pessoas estão conversando bastante sobre isso, é o de Ontário. Por quê? Porque às vezes você é elegível para Express Entry, mas você não tem a pontuação para ser chamado diretamente. Você não tem os 440 pontos, mas você chegou a 400 pontos, às vezes até 390. Então, sua chance de ser chamado pelo Express Entry no Federal Skill Work é muito pequena. Então, aí o que acontece? O Ontário está pescando aplicantes com pontuação mínima de 400 pontos. Se você é elegível para o Federal Skill Worker ou pelo Canadian Experience Class, e você está com sua pontuação em 400, às vezes até menos, Ontário pode te emitir um convite para você aplicar para a província de Ontário e receber os 600 pontos que vai ser usado no Express Entry. Então, esse é um dos programas que a gente fala muito com as pessoas para que elas tentem ver com a pontuação delas e não desanimar se tiver no 400 pontos e ela quiser morar em Ontário, porque tem isso também. O programa provincial exige que você queira morar na província que você está aplicando. Então, se você quer ir para Ontário, você tem que querer morar em Ontário. Você não vai qualificar para esse programa se você tiver um curso técnico, por exemplo, porque Ontário exige de você um bacharelado. Então é importante você saber, ter noção dos requirements, né, dos requisitos para aplicar para o provincial de Ontário. Agora, pessoal de TI, uma coisa, Ontário tem convidado pessoas com pontuação abaixo de 400 da área de TI. Por quê? Porque é uma necessidade daquela província. E sendo uma necessidade da província, eles vão abrir espaço para esses profissionais, ainda que eles não tenham pontuação alta. Então, o Ontário é uma boa opção para você que está aí no Brasil, que é elegível para o Federal Skill Worker, mas que você não tem uma pontuação muito alta ainda no Express Entry. Se vocês quiserem saber se vocês são elegíveis ou não a esse processo e a qualquer um dos outros processos que a gente vai falar no vídeo hoje aqui, vocês podem entrar em contato com a Renata através do parceriakit@gonorthsa.com, que ela pode fazer, então, a análise de perfil de vocês e checar a elegibilidade de vocês para esses programas, tá? Então, vamos para o próximo? Vamos para o próximo. O outro bem conhecido, bem falado, é o da província de Manitoba. Muitas pessoas entram em contato com a gente e perguntam assim, qual é a província mais fácil para emigrar? Não é que seja mais fácil para emigrar. Algumas províncias têm processos que são mais acessíveis, desde que você tenha interesse de morar naquela província ou tenha algum vínculo com aquela província. E Manitoba não é diferente. Manitoba tem alguns processos que tornam acessíveis desde que você prove que você tem interesse de ir para Manitoba e que você tem algum vínculo com aquela província. Então, um dos exemplos é Morden. Morden é uma cidade de Manitoba, ele tem um processo de imigração no qual eles estão selecionando candidatos no Express Entry. Essa seleção de Morden é limitada, não é uma coisa que eles têm assim 3.000 vagas, não funciona assim. Geralmente eles emitem cerca de 50 cartas convite para pessoas que qualificam na lista de profissões que está em demanda lá, que eles estão precisando de mão de obra. Se você qualifica e você está com o perfil aberto no Express Entry, portanto, você tem que ser elegível para um dos programas de imigração do Express Entry, eles podem ir lá te emitir um convite para uma viagem, para uma visita exploratória. Então, você vai a Morden, você passa por uma entrevista, você conhece a cidade, você conhece as pessoas, o mercado de trabalho. E se você gostar da cidade e eles gostarem de você como aplicante, eles podem emitir esse convite. Com esse convite, você ganha pontos no processo de Manitoba, de imigração de Manitoba, e aí esses pontos podem ser usados no processo do Express Entry. Então, funciona mais ou menos assim. Morden te aceita, você ganha pontuação para o Programa Provincial de Manitoba e o Programa Provincial de Manitoba te dá os 600 pontos para o Express Entry.
Então fica uma coisa ligada à outra, mas você se compromete a morar tanto em Manitoba quanto em Morden. Então você não pode, não é legal, por exemplo, você passar por esse programa de imigração todo, você passar pela visita exploratória, você receber sua residência e você resolver mudar para outra província. Ou para outra cidade, né? Ou para outra cidade, porque essa cidade ela está recebendo você como imigrante, ela está abrindo as portas para que você vá para lá. Então se você pensa em outra província, Morden não é o lugar ideal para você aplicar e muito menos Manitoba. Ainda mais que é uma cidade bem pequenininha, né? É bem pequena. Eu não sei se vocês assistiram um vídeo que eu fiz com a Giza sobre Morden. Ela contou como foi o processo dela e conta como é que foi a experiência dela morando em Morden. Eu vou deixar aqui em cima para que vocês assistam, tá? Foi um vídeo de, sei lá, meia hora, 40 minutos, onde ela falou bastante sobre a cidade. Então, se vocês tiverem interesse em morar numa cidade um pouco menor, que tem esse processo próprio, às vezes vocês têm a profissão que está na lista de demanda deles, dá uma olhadinha, confere todas as informações sobre a cidade. Então, outro processo de Manitoba, na mesma linha de Morden, é da Federação Judaica de Winnipeg. Se você é judeu e você tem interesse de migrar para o Canadá, para o Winnipeg especificamente, você pode entrar em contato com a Federação Judaica de Winnipeg. Eles vão te convidar para você ir lá fazer uma viagem exploratória, na qual você vai conhecer a cidade, vai conhecer famílias judias que estão lá na comunidade de Winnipeg, vai ver se é exatamente isso que você está procurando para o seu projeto de imigração. E a Federação Judaica pode te emitir uma carta que vai ser usada no programa de Manitoba. Então, para isso, você vai ter que ter determinado nível de inglês, você vai ter que ter experiência profissional e etc. Dos mesmos quesitos para você ser selecionado, mas você vai ganhar a pontuação de ter um vínculo com a província, que esse vínculo, no caso, seria a Federação Judaica de Winnipeg. Então, você vai usar a carta da Federação Judaica para aumentar a sua pontuação e Manitoba, assim que aprovar o seu processo, você pode usar os 600 pontos para o processo de imigração do Express Entry. Então, é uma boa oportunidade para a comunidade judaica que queira residir no Canadá fazer esse programa através da Federação Judaica de Winnipeg. E eu conheci duas famílias que migraram dessa forma aqui para o Canadá, né? Estão morando hoje em Winnipeg, e eles falam que a comunidade judaica ela é bastante unida, né? Que eles gostam bastante de Winnipeg, então eu acho que talvez valha a pena para o pessoal. Em relação à comunidade judaica, eu não conheço a comunidade judaica de Winnipeg, mas eu conheço a comunidade judaica daqui onde eu moro, aqui em Vancouver. Eu posso dizer que também é muito boa. Infelizmente a gente não tem esse programa de imigração, mas a gente tem acolhido bastante famílias judias que estão chegando aqui em Vancouver. Então, se vocês precisarem de alguma informação sobre escola, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, tanto de escola quanto de sinagoga também. Ainda em Manitoba tem mais um processo que traz você direto, né? Tem o Manitoba Overseas. Então, esse do Manitoba é naquela linha de você ter um vínculo com a província, apesar de você não precisar necessariamente ter morado aqui ou ter trabalhado aqui. Você tem que mostrar interesse de vir para cá, você vai preencher o formulário online, você tem que ter um vínculo com a província, pode ser um amigo ou um familiar. Então, isso é interessante, né? Porque se você tem um amigo em Manitoba, ele esteja interessado em te apoiar na vinda para cá, nesse teu projeto, você ganha, você se torna elegível para esse programa de imigração. Agora, o amigo não precisa necessariamente, se você está preocupado com isso, te sustentar, não é isso. Mas ele tem que te ajudar no teu projeto, ele tem que mostrar para a província que ele está disposto a te receber aqui, te dar as boas-vindas, te ajudar na sua adaptação, te ajudar no começo da tua carreira. Então, se você tem esse amigo ou esse familiar, você é um vínculo com a província e você pode vir através do Manitoba Overseas. Você não precisa necessariamente ter uma oferta de trabalho. Agora, vai ser importante você ter um plano, que é o Settlement Plan, no qual você vai descrever quais são os passos que você vai dar para se ajustar à província. Eu acho isso interessante porque às vezes as pessoas querem aplicar para determinada província, da qual elas não conhecem profundamente, e chega aqui e não se adapta. Então, é importante você ter esse vínculo, esse link com a província de Manitoba, para você saber exatamente para onde você está aplicando e você não mudar de ideia no meio do caminho. Então, um dos requisitos para esse programa é que você tenha que ter pelo menos $10.000 o aplicante principal de comprovação financeira e o cônjuge de $2.000. Isso não te exime da comprovação financeira do Express Entry, que está lá no LICO. Você tem que ter aquele LICO para comprovar a parte do Express Entry e você tem que mostrar esse dinheiro para a província de Manitoba. E outra coisa interessante sobre você ter certeza para onde você está vindo, que se você tiver vínculo com outras províncias, família, amigos, você pode não qualificar para vir para Manitoba e você também não qualifica para Morden também.
porque você já criou um vínculo com outra província, você tem um laço familiar, então a tendência de que você mude de província é muito grande. Então, para Manitoba, você não é aconselhável que você aplique se você tem parentes em outro lugar, em outra parte do Canadá. Se você trabalhou, né? Não, aí já complica, perde pontos, complica bastante a situação. Então, assim, se você está pensando em ir para Manitoba, invista em viver em Manitoba. Faça o teu projeto todo voltado para Manitoba. Então, gente, resumindo, para a gente finalizar, não importa para onde você vá, é importante você fazer um projeto, um planejamento, para você conhecer a província, para você conhecer a cidade que você quer morar. Não venha no impulso, porque a adaptação, o começo é complicado. Então, hoje, graças a youtuber como Kit, outros youtubers, graças a Facebook, comunidades brasileiras, você tem acesso a essa informação, você pode entrar em contato com as pessoas, você pode pesquisar, entra no Job Bank Canadá, pesquisa sobre o mercado de trabalho na tua área. Eu ouço muitas pessoas falar assim, eu quero ir para uma cidade pequenininha porque talvez seja mais fácil o custo de vida. Sim, mas uma cidade pequena, o custo de vida é mais barato, significa também um mercado de trabalho provavelmente mais fraco na tua área. E aí você vai entrar numa província, numa cidade na qual você não vai conseguir trabalhar, isso vai te deixar estressado, pode atrasar os seus planos de imigração, pode prejudicar. Então é melhor você fazer esse planejamento antes de vir, conhecer bem a província. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que aplicaram para uma determinada província e vieram direto para BC. Isso não é legal. Se você está aplicando para uma província, eles estão abrindo as portas para você, estão dando a pontuação que você precisa para imigrar, o mais do que justo é que você tente pelo menos morar lá. Então faça esse projeto antes de vir. Então agora a gente pode falar dos programas de investidores. Assim, o programa de investidor federal está fechado, mas as províncias têm programas para investidores. Isso significa que cada província tem a sua própria regra para selecionar investidores. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de British Columbia, onde eu moro. BC tem um programa de investidor que funciona da seguinte forma: para qualificar, você tem que ter um plano de negócios, um projeto de negócios, conhecendo a cidade na qual você quer se estabelecer. Você pode comprar uma franquia ou abrir uma empresa, mas você tem que provar que você tem $600 mil disponíveis e você tem que estar disposto a usar $200 mil nesse projeto. Isso é bom lembrar que são os requisitos mínimos. Então nem sempre com os requisitos mínimos você vai ser selecionado. É importante nesse business plan você demonstrar exatamente o que você faz. Você tem que ter experiência como gestor. Você não pode simplesmente ter trabalhado a vida toda como um bancário e chegar aqui e querer abrir uma empresa. Não vai funcionar desse jeito para o programa de investidor. Então, para esse programa específico, você tem que ter experiência anterior como gestor e provar que você sabe o que você está fazendo. Você vai chegar aqui, você vai ter que contratar residentes para trabalhar para você, canadense, não pode simplesmente trazer a sua família para trabalhar para você. A sua família, núcleo familiar, esposa e filhos vão ter direito à residência junto com você. É um requisito que você contrate cidadãos canadenses ou residentes nessa sua empresa que você está abrindo aqui no Canadá. Algumas províncias com esse programa de investidor, eles exigem que você assine um contrato se comprometendo a abrir a empresa, para evitar que as pessoas apliquem como investidor e venham aqui e não abram a empresa, ou não coloquem o negócio para funcionar, ou não contrate a mão de obra de residentes ou canadenses. Então dá uma olhada se você está interessado nesse programa de investidor, se você está interessado em abrir uma empresa de verdade aqui, como processo de imigração, como forma de imigração, dá uma olhada nos requisitos da província que você quer aplicar. Que outra província traz você direto do Brasil para o Canadá? Nova Scotia. Nova Scotia é uma boa opção, ele tem a categoria A e a B. A categoria A é para quem tem uma oferta de trabalho. Eu sei que não é fácil você conseguir essa oferta de trabalho quando você está no Brasil, então vamos deixar a categoria A um pouco de lado, vamos focar na categoria B. Nova Scotia, ela tem uma lista de profissões em demanda, então se você qualifica numa dessas profissões e você está no Express Entry, você pode receber o convite para você emigrar para Nova Scotia. Você tem que ter os quesitos de elegibilidade do Express Entry, você tem que estar no pool do Express Entry, e Nova Scotia pode, se você não determinar a província que você quer ir morar, ou se você determinar Nova Scotia, você pode receber o convite para ir para Nova Scotia. Agora eu acho assim interessante, você pensar se vale a pena você determinar que você quer ir para Nova Scotia, ou se é melhor você deixar em aberto, né? Então deixa em aberto, porque você pode receber o convite tanto para Nova Scotia quanto o convite de Ontário, por exemplo. Não marque determinando Nova Scotia, porque aí você vai fechar a porta de Ontário e você vai ter que aceitar o convite de Nova Scotia caso venha surgir. E quais são essas ocupações na lista de demanda? Na lista agora de 2018, ele está mencionando contadores, pessoas da área financeira, enfermagem, enfermeiras no caso, engenheiros civis, e tem outras ocupações. Mas assim, é importante ter em mente que essa lista pode mudar.
Hoje está essa lista de demanda, ano que vem pode tirar uma ou acrescentar outra. Então é importante, se você tem interesse em Nova Escócia, que você fique checando no site a lista de demanda. Legal. Então, outra província que, só para mencionar aqui rapidamente, que tem a mesma ideia de Nova Escócia, é Saskatchewan, que se você tem a opção de ter a oferta de trabalho, e para quem não tem a opção, se tiver na lista em demanda, você pode aplicar. O chato desse processo é que eles abrem de uma hora para outra sem avisar com antecedência, tem uma lista em demanda lá que você tem que ficar de olho, e assim que você passa nessa lista de demanda, que você qualifica de acordo com a profissão, você pode submeter essa aplicação. Então, se você está pensando em uma dessas províncias, é melhor começar a pesquisar logo, deixar o processo meio em andamento, para assim que surgir a vaga, você já poder aplicar. Legal. E agora vamos finalizar com Quebec? Bom, Quebec, eu não sou expert em Quebec, não sou consultor em imigração em Quebec, mas eu posso dizer o seguinte: Quebec é uma província que busca profissionais que queiram morar lá e que falem francês fluentemente. Se você tem interesse em Quebec, eu incentivo você a buscar um consultor de imigração licenciado em Quebec, que possa te ajudar com esse processo de aplicação. Porque, infelizmente, consultores que não são formados em Quebec, que não falam francês, não têm licença para poder atuar em Quebec. Exatamente. Então, assim, se você quer Quebec, eu incentivo você a entrar em contato com um consultor de imigração de Quebec que possa te ajudar nesse processo. Às vezes a gente pega um cliente ou outro que não fala inglês, mas fala o francês fluentemente, ou então tem dificuldade de aprender o inglês, mas tem uma noção do francês. Para esses clientes, eu sugiro que invista em Quebec. Busque em Quebec como opção. Se não quiser, pense em Ontário, porque Ontário também tem um programa que beneficia quem fala o francês fluente. Então, assim, se você não tem o inglês e o francês, ou se você vai aprender a língua para poder migrar para o Canadá, eu sugiro que você aprenda o francês. É mais fácil você aprender o francês de uma hora, assim, em um tempo mais curto, do que aprender o inglês, que exige muito mais de você. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês. Não deixem de entrar em contato com a Renata, com a gente aqui no Go North. Caso vocês tenham interesse de migrar aqui para o Canadá, seja por qualquer um desses processos que a gente citou hoje, ou para aplicar o visto de vocês, o que vocês quiserem, tá? É só entrar em contato através do parceriakit@gonorthsa.com. E acho que a gente se despede aqui, né? Foi um prazer. Tchau, tchau.